Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no Espaço Memorial Chico Xavier para conversarmos um pouco mais a respeito das bem-aventuranças. E no dia de hoje nós vamos todos conversar um pouco a respeito da primeira bem-aventurança trazida pelo Mestre Jesus no Sermão da Montanha, que é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente vai, dentro desse trabalho que vamos fazer no dia de hoje, tentar trazer uma reflexão a respeito do que o Mestre quis nos chamar a trabalhar em nós, dentro dessa bem-aventurança. Então, todos estamos aqui para, juntos, trazermos um ponto de vista a respeito dessa mensagem. E a reflexão dela nos remonta a um trabalho íntimo, pessoal, intransferível, que para começarmos a trabalhar ela, precisamos entrar dentro do nosso autoconhecimento, é o que a doutrina nos chama e é o que o Mestre, quando esteve conosco, nos convidou a fazer constantemente. Qual a sua visão, Hinaldo, a respeito desse contexto, dessa bem-aventurança trazida pelo Mestre Jesus? E ela, como sendo a primeira, aquela que nos faz olhar para dentro de nós, nos faz remontar esse texto, pobres em espírito. Aquela criatura que está no patamar das aquisições que a vida pode nos oferecer, as virtudes. E eu fico olhando e vejo que pobre em espírito é aquela criatura que está no patamar de equilíbrio, ou encaminhando-se para esse equilíbrio, porque busca ver em si mesmo as suas imperfeições, a sua arrogância, a sua intolerância, a sua maldade, as predisposições que a vida lhes acicatam e lhes fazem aflorar. E ele precisa acalmar-se. E ele, quando diz, bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que se tornam humildes. E para você ter essa humildade, eu gosto sempre de dizer que é uma das virtudes mais difíceis. Porque eu fico olhando pelo lado prático, por ser uma pessoa muito prática, eu fico imaginando, para ser pobre em espírito e estar desenvolvendo a humildade, a Casa Espírita nos oferta vários trabalhos. Um deles, que eu gosto sempre de levar a baila e trazer às pessoas o convite, é a campanha do quilo, que promove na criatura humana o despertar para observar quanto ela ainda é arrogante, quanto ela ainda é orgulhosa. Então a humildade vai nos dar como para sedimentar em nós, através de um trabalho laborioso na Casa Espírita, através da humildade. Você imagina a pessoa se predispor a estar de 8 da manhã até as 11, com uma sacola da campanha para os alimentos, o fardel, e outra para o bônus, em nome de Jesus, pedindo o auxílio para aqueles que necessitam. Ou seja, se fazer humilde, não é ainda, mas se fazer humilde, e com a repetição aos domingos, ou aquele que ele se predispõe a realizar na Casa Espírita. Existem casas que fazem todos os domingos, tem outras casas que ofertam apenas uma vez por mês. Então, essa pessoa engaja-se nesse trabalho e começa a realizar essa tarefa de construção íntima, que é apresentar-se humilde. Eu me recordo que é um dos pontos que o ceareiro, o trabalhador da campanha do quilo, aprende a ser humilde, a ser fraterno. E essa é a construção de se fazer humilde, por estar com uma sacola nas costas e uma na mão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo, há exatamente isso, demonstração de se fazer humilde. E quem sabe, após um laborioso tempo, de, vamos dizer aí, não vou dizer nada de 20 anos, mas alguma coisa em termos de 2 anos, 1 ano, após passar esse período fazendo campanha do quilo, você vai passar a ser comum, natural para você, aquela humildade de bater e, em nome de Jesus, pedir para aqueles que necessitam. Você não está pedindo para você,
Você está tomando o lugar desta pessoa que não tem coragem, que não tem condições de sair de sua residência para pedir. Mas você, através dessa doutrina maravilhosa, que nos dá essa condição de aprendermos, sermos humildes. Eu acho que bem-aventurados os pobres de espíritos são aqueles que buscam verdadeiramente a humildade através do trabalho e do esforço íntimo. Eu lembrando, você falou bem sobre a campanha do quilo, eu lembrei do fundador da campanha do quilo aqui no estado, Elias Sobreira. Elias Sobreira. E Elias Sobreira, ele já desencarnou, né? E ele fazia a campanha do quilo na cidade. Ele estava na Rua Nova fazendo a campanha do quilo. E ele tinha se aposentado. Ele era assim uma patente alta, né, militar de patente, e tinha se aposentado, e aí algum colega viu ele com a sacolinha e fizeram um comentário lá no quartel, né? Poxa, se aposentou e está na situação daquela, mendigando na Rua Nova. Entendeu? Então assim, foi uma coisa bem assim, para a sociedade, impacta. E veja que naquela época, né? E depois, com o passar do tempo, ele já não conseguia mais caminhar, né? Pela idade, pelas doenças, tudo. Então ele fez um ponto fixo na feira de Casa Amarela, onde ele ia com um banquinho, sentava no banquinho e ficava pedindo em nome de Jesus, com um saquinho, né? E depois, aquilo ali era recolhido e destinado para as obras assistenciais, né? As obras sociais e assistenciais do centro ao qual ele fazia parte. E Elias Sobreira realmente foi um baluarte. Aí tem o livro dele, né? O livro que fala, O Bom Combate, que fala sobre essa história dos primeiros passos da campanha do quilo aqui no nosso estado.